Olá! Como é viver em meio a tanto barulho? Pois bem, o Ordem do Dia de hoje vai falar da Lei do Silêncio. Na famosa Vila Madalena, muitos moradores não conseguem dormir por causa da agitação. O entrevistado da semana é o doutor Carlos Alberto Maluf, professor titular de Direito Civil da Universidade de São Paulo. Toda vez que você reclama para os órgãos públicos, por exemplo, prefeitura, PSIL, etc., você não consegue êxito nenhum. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Ordem do Dia, programa que une a TV Cultura e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Na grande maioria das cidades brasileiras, encontrar um ambiente silencioso é praticamente impossível. Por isso, foram criadas leis estabelecendo um limite para o barulho medido em decibéis. O som alto é motivo de discórdia, além de afetar a saúde, como vamos ver agora na reportagem de abertura. Na metrópole que nunca dorme, um sentido está sempre em alerta. Nossos ouvidos não têm trégua. Quanto a nossa audição consegue suportar. A Associação Brasileira de Normas Técnicas estabelece limites. 55 decibéis para o dia, o equivalente ao barulho desta rua pouco movimentada, e 50 para a noite. Mas em avenidas muito movimentadas, os ruídos podem chegar a 85 decibéis, por exemplo. A poluição sonora pode causar perda da capacidade auditiva, estresse, dor de cabeça, distúrbios de sono e outros problemas de saúde. Ficamos doentes porque muita gente se recusa a ouvir. Existe uma lei do silêncio e ela deve ser respeitada. Começa com a Constituição, que garante o direito ao sossego no artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E no artigo 5º, que prevê o direito à intimidade e à privacidade. Quem perturba o sossego alheio com gritaria ou ruídos pode ir para a cadeia, de acordo com a lei das contravenções penais. A poluição sonora também pode ser enquadrada como crime ambiental. Houve dano à saúde ou está na iminência de provocar um dano à saúde, ela pode ser qualificada na lei de crime ambiental. Não houve dano à saúde, mas é uma perturbação, ela pode ser qualificada na lei de contravenção penal. Para tornar a convivência mais pacífica, as prefeituras criam programas de fiscalização para bares, boates, obras e templos religiosos. Em São Paulo, o PSIL recebeu mais de 31.400 reclamações em 2015 e aplicou 24 milhões e 700 mil reais em multas. Os limites de ruídos permitidos variam de região para região. Na capital paulista, por exemplo, com a nova lei de zoneamento que entrou em vigor em março de 2016, mudaram algumas regras. A multa por excesso de ruído caiu de R$ 42.600 para R$ 8.000 e a quantidade de ruído permitida aumentou de 40 para 50 decibéis nas zonas mistas. As 22 horas é um horário que várias legislações encontraram para diminuir esta unidade de medida, né, esse permissivo. Então não é que eu posso tudo durante o dia e após as 22 é que eu tenho que ficar em silêncio. Não, não é isso. Então perturbação sonora, essa incomodidade sonora, ela pode acontecer a qualquer momento do dia. Então o que vai medir são os decibéis, se ela está agredindo ou não, e se ela pode até afetar a saúde mesmo. Se o direito ao silêncio é sagrado, será que o barulho do sino da igreja pode ser perdoado? Não foi o que aconteceu nesta paróquia de São Paulo. Aqui os fiscais chegaram um pouquinho antes da missa do domingo e constataram que o sino bateu mais alto e 16 segundos a mais do que o que a lei permite. Resultado, uma multa de R$ 36.500 silenciou a tradição de 8 décadas. Aí é que está a nossa
revolta, né? 16 segundos a mais. E o valor incompatível, né, com a infração, entre aspas, que eles dizem que nós cometemos. As badaladas agora são cronometradas, não podem passar de 60 segundos. O sino só toca antes da missa das 6 horas da tarde. Para substituir a Ave Maria, que também não é mais tocada. Ruído, que eu saiba, é um barulho que incomoda as pessoas. Então, para nós, né, que temos uma cultura religiosa, o toque dos sinos produz um som harmonioso, né, que agrada aos ouvidos humanos. Na praça que fica em frente à igreja, muita gente sente falta. Mas é tão pouquinho que tocou, eu gostei tanto de ouvir. Um pecado reclamar, porque se é só conversar com os outros moradores aqui de perto, acho que ninguém não vai incomodar. E se dá confusão na igreja, imagine entre vizinhos de um condomínio. Para eles pode ser aplicado o novo Código Civil e sempre, em todas as situações, recomenda-se uma dose enorme de bom senso. Conscientização de cidadania e também a olhar o próximo como a si mesmo, talvez, né? Olha, eu posso estar no lugar dele amanhã depois, como que eu faço, né? É isso, então acho que faltam programas nesse sentido, de você conscientizar, levar informação, saber qual é o permissivo. A boemia sempre foi barulhenta. A conversa animada, a música e a bebida. Mas existe um lugar em São Paulo onde a folia ultrapassou a fronteira dos bares e foi parar na rua. É a Vila Madalena, famosa pelos carnavais, pelos encontros das torcidas de futebol e também pelo transtorno enfrentado pelos moradores. Na Vila Madalena, em São Paulo, o carnaval dura mais do que 5 dias. Tormento para quem vive e trabalha na região. Este ano, 1 milhão de pessoas pularam o carnaval nas ruas da capital. Para muitos foliões, a festa incluiu sexo e vandalismo. Um abaixo-assinado de moradores e comerciantes da Vila Madalena pediu a redução dos blocos e dos dias de folia. Você não pode transformar a Vila Madalena numa arena de eventos, né? Onde os caras ficam a madrugada inteira na rua fazendo o diabo. Você põe 150 mil pessoas, 100 mil pessoas num bairro que não está estruturado para isso, né? Não é uma arena. As baladas também causam problemas. Muitos bares desrespeitam as regras sobre emissão sonora em festas que não têm hora para acabar. Como o zoneamento permite a instalação de bares e restaurantes, aquilo virou, na verdade, uma grande praça pública e, infelizmente, sem muito regramento. E essa falta de regramento acaba provocando esses distúrbios e perturbações para quem reside no local. Os problemas já foram levados pela Sociedade Amigos de Vila Madalena à Prefeitura e ao Ministério Público. A Subprefeitura de Pinheiros, que atende a região, informou que 100 multas foram aplicadas nos primeiros 6 meses deste ano, com base no Programa de Silêncio Urbano, o PSIL. O programa visa controlar a intensidade dos decibéis com tolerância menor das 10 da noite às 7 da manhã e em áreas residenciais. Também tem regras para os bares funcionarem depois da 1h da madrugada. Chama a polícia até vai, mas ela fica um pouco de mãos atadas. Ela consegue, de alguma forma, minimizar momentaneamente a perturbação que se verifica, mas na medida que ela sai, em seguida, aquela perturbação toda volta no mesmo nível, ou às vezes até pior. Então, na verdade, o que também a gente precisa um pouco é o poder público orientar essas pessoas de modo a que eles possam também, de alguma forma, controlar a frequência dos seus estabelecimentos. Porque, pelo jeito, a festa vai continuar. No ano passado, a Vila Madalena foi eleita o 14º bairro mais descolado do mundo. A gente tem que saber conviver com isso. A gente sabe que a Vila Madalena não é mais aquela Vila Madalena de antigamente, né? As coisas evoluem. Mas se houver respeito de ambas as partes, tanto o comércio, os bares, as pessoas que frequentam, os moradores,
Esse é o nosso objetivo, é achar esse equilíbrio para que todo mundo possa conviver numa boa. Oi, meu nome é Maísa. Se eu tiver alguma doença devido à poluição sonora, de quem é a culpa? Primeira coisa, é óbvio, a responsabilidade é de quem produziu o ruído, né, o barulho que você foi exposto. E a única coisa que você tem que atentar é se você consegue demonstrar esse nexo, essa produção de ruídos, o nexo de causalidade entre o ruído e a sua situação, e que vai depender da sua exposição. Então você vai precisar de uma perícia, né? Vai precisar de laudos do seu médico, vai precisar especificar o tratamento que você foi submetido, né? Para demonstrar que isso teve como causa aquela exposição ruidosa. É hora de fazer um rápido intervalo. Na volta, vamos ver como uma banda de rock conseguiu aliar os ensaios e a paz com os vizinhos. E vamos ver também como funciona a lei do silêncio para os animais domésticos. Existem profissões que ultrapassam os limites aceitáveis de som por causa dos equipamentos usados. Até mesmo músicos e cantores podem incomodar os vizinhos. Aí o que vale é o entendimento para que ninguém saia prejudicado. Veja o nosso caso de sucesso. Na guitarra ou bateria, o som feito pelo Lucas não atrapalha ninguém. Há 3 anos, a família construiu um pequeno estúdio no terreno onde mora, na zona norte de São Paulo. A ideia foi do pai. Ele sempre tocou, mas a questão da música não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que entende, né, o barulho que eles têm que fazer. Então, o Lucas toca bem, mas hoje ele toca melhor porque a gente não escuta. Não, e não incomoda os vizinhos, eu acho que isso é o principal. Mas essa história nem sempre foi assim. Quando eu ganhei a minha primeira guitarra, eu tocava dentro do meu quarto. E o meu quarto é colado com o da minha mãe e do meu pai. Logo de cara eu já percebi que incomodava, porque o pessoal chegava para almoçar naquele momento de descanso e eu com o amplificador ligadaço, incomodando todo mundo. E como é uma casa compartilhada, que mora o tio, a avó, o pessoal acabava reclamando do barulho. Ah, faz silêncio aí, meu. Quero descansar. Então eu falei, putz, acho que eu preciso ver o melhor horário para tocar, volume, porque tá incomodando o pessoal. O problema aumentou quando o Lucas montou uma banda. Ele estava ensaiando no quintal uma guitarra e a gente estava se divertindo muito. De repente voou um tijolo, poderia ter acertado alguém, né? Mas não quebrou telha, nada. Mas a partir desse dia o pai falou assim, acho que nós não estamos agradando. Se eu tenho um vizinho contra um outro vizinho, eles não vão eventualmente conseguir se comunicar. Então, eu sugiro que entre um outro interlocutor, ou seja uma pessoa da família, um amigo, ou um advogado, que venha tentar compor as partes, ou seja, estabelecer o uso comum, né, dos bens, para que um não acabe prejudicando o outro. E mais, às vezes a pessoa acaba até mudando da casa porque não consegue conviver com o vizinho. O Lucas conta que a construção do estúdio começou com um desafio feito pelo pai. Eu sempre trabalhei com meu pai e a gente teve um dia que pintou um orçamento que era para fazer umas peças para o estádio do Palmeiras. E era um dinheiro bom. Ele falou, se você pegar esse trampo, a gente vai montar o estúdio. E aí não deu outra. Peguei o trampo e aí a gente começou a montar o estúdio. Demorou uns 6 meses para ficar pronto. Graças ao Palmeiras, esse estúdio aqui, nunca pensei que diria isso. Agora, o São Paulino Lucas não precisa mais se preocupar quando essas luzinhas vermelhas acendem. Os apaixonados por animais de estimação precisam entender que os bichos também não podem incomodar os vizinhos. Fique por dentro.
animal de estimação e vive em apartamento ou condomínio deve respeitar o que diz a Convenção de Moradores e seguir a cartilha de boa vizinhança, já que esses peludos podem provocar confusão. Como não há uma lei específica que trate dos barulhos causados pelos animais, principalmente o latido, a missão fica para o síndico, administrador, zelador ou advogado decidir quando determinado barulho configura desrespeito ao sossego alheio. Caso o latido comece a incomodar os vizinhos em prédio ou condomínios, o dono pode ser advertido. Se a advertência não resolver o problema, aí entra-se com uma medida judicial. E aquele morador pode até ter que se desfazer do animal. Mas o principal conselho para quem tem bicho de estimação e quer ter um convívio harmônico com os vizinhos é o bom senso. Dr. Carlos Alberto Maluf, professor titular de Direito Civil da USP, é o nosso entrevistado da semana. Um morador da região central de São Paulo que também tem problemas com o barulho. Nós estamos num bairro central de São Paulo, pertinho da Avenida Paulista, e hoje aqui o silêncio é absoluto. Mas é dia de semana que a gente está gravando essa entrevista, porque aos sábados e aos domingos o barulho é insuportável. Esse é o relato do morador, que também é o nosso entrevistado da semana. É o Dr. Carlos Alberto Dabos Maluf, que é professor titular da USP, membro da Comissão de Direito Civil da OAB São Paulo e conselheiro do Instituto dos Advogados de São Paulo. Doutor, como fazer para que o direito ao silêncio seja respeitado sem a gente ter que fazer tanto barulho para isso? O grande problema é, numa cidade com mais de 11 milhões de habitantes, você tem que matar um leão por dia. Você tem que matar um leão por dia pelo seguinte: eu vou ser bem objetivo. Toda vez que você reclama para os órgãos públicos, por exemplo, prefeitura, PSIL, etc., etc., você não consegue êxito nenhum. Isso teria que partir de quem? Do Ministério Público. Ele representa a sociedade. Mas, infelizmente, existem lá os promotores de meio ambiente, de cidadania, de mobilidade urbana, todos esses setores são específicos do Ministério Público. Nós temos o Código Civil Brasileiro, que vale para todo o território nacional, tá certo? Só que, em determinados municípios, existe lei específica do município. Então, às vezes, o poder público, ele mesmo dá autorização para fechar quarteirão, para você fazer bloco de carnaval. Então, autorização para usar espaço público para fazer a música naquela altura. Isso aí complica mais, porque se eles têm autorização do poder público, não, mas eu não estou na ilegalidade, só que o barulho fica intolerável. Então existe aí um confronto, um conflito. Falta então principalmente punição? Não tenha dúvida. Numa cidade de 30, 40 mil habitantes, é mais fácil a senhora controlar. Agora, numa cidade de São Paulo, até chegar ao PSIL, a senhora já imaginou quanto tempo vai demorar para o PSIL chegar? Tem que ter uma multa pesada para eu sentir no bolso. Porque se for uma multa de R$20 por dia, eu vou estimular a inadimplência, porque eu faturo muito mais na venda de cerveja e vai continuar rolando aquela festa, eu pago R$200 de multa e continuo transgredindo. Então, se for uma multa pesada, ele vai pensar. Não é justo ter que fazer tanto barulho para conseguir ficar um pouquinho em silêncio? Não só não é justo, Viviane, quando nós pagamos um dos impostos mais caros do mundo, né? A senhora paga uma verdadeira fortuna, a verdade é, e a senhora não tem qualidade de vida. Por quê? O poder público não é crítica ao judiciário, o judiciário é moroso. Eles não dão conta, a senhora está entendendo? Porque todo mundo, se tudo se resolvesse amigavelmente, não precisava do judiciário. Bom senso. Se as pessoas tivessem bom senso, não precisariam recorrer ao judiciário. A senhora concorda comigo? Mas as pessoas não têm bom senso. E aí dá aquilo que chama conflito de interesse. Quando existe o conflito, eu tenho que buscar o quê? A pressão jurisdicional na justiça. Não tem jeito, eu não posso sair armado por aí dando tiro. Meu vizinho está fazendo uma obra muito barulhenta. Eu gostaria de saber o que eu devo fazer. A Lei de Contravenções Penais, ela prevê no artigo 42, inciso 2º, essa prática, e isso me possibilita que eu acione a polícia no caso de um evento como esse. Então, eu devo, no caso, como primeira medida, ligar para 190, pedir que a autoridade policial vá até o local e, normalmente, isso deve resolver o problema. Se isso não resolver o problema, né, que às vezes também pode acontecer, eu devo registrar essa ocorrência, né, para dar início ao inquérito policial e, paralelamente, se ainda assim eu não tiver alguma solução, devo procurar o meu advogado, né, e, a partir da orientação do meu advogado, tentar propor uma ação que vise a cessação dessa atividade ruidosa
de modo a enquadrá-la nos limites legais. E veja depois do intervalo. A 40 minutos da capital paulista existe um lugar onde o silêncio reina. É o templo budista Zulai. O Ordem do Dia está de volta com o tema Lei do Silêncio. O comentário agora é do presidente da OAB São Paulo, Dr. Marcos da Costa. A perturbação do sossego está tipificada no artigo 42 da Lei de Contravenções Penais. De forma ampla, o legislador conseguiu prever diferentes maneiras de incômodo, desde o uso abusivo de instrumentos musicais até o barulho produzido por animais. No plano federal, quando trata de direitos da vizinhança, o Código Civil protege o sossego e a saúde dos habitantes. De modo complementar, as grandes cidades brasileiras contam com legislação própria e um aparato para fiscalização, mas diante de alguns casos é necessária maior efetividade para proteger o cidadão que, na sua residência, merece ter assegurado o direito ao seu descanso. Viver em sociedade demanda o cumprimento de um conjunto mínimo de regras que garantam a convivência pacífica. Leis e normas tentam auxiliar nesse sentido. É nesse âmbito que a OAB de São Paulo procura atuar auxiliando nos esclarecimentos sobre o tema. O assunto é tão sério que a Organização Mundial de Saúde considera a poluição sonora uma praga moderna com 7 categorias de sintomas decorrentes da exposição contínua a níveis altos de ruídos. No Brasil, há leis vigentes para combater esse problema e tentar garantir o sossego. Além disso, são constantes as denúncias sobre fatos que causam dano à saúde das pessoas. Cobramos eficiência do poder público nos casos em que lhe compete fazer cessar esse tipo de problema. Eu gostaria de saber se o barulho que eu faço é maior do que o que a lei permite. O único modo de você saber é através de uma aferição pericial. Você tem que procurar um perito em acústica. Esse perito, utilizando um decibelímetro previamente aferido pelo Inmetro, né, vai à localidade e vai fazer algumas medições. Medir os decibéis, que mede a intensidade sonora, vulgarmente conhecida como volume. Né, e feita essa medição, ele vai comparar com os níveis legais existentes no nosso país. Bem perto da cidade de São Paulo, existe um lugar onde é possível fugir do caos urbano. Para quem busca relaxamento e meditação, o Espaço 10 de hoje recomenda uma visita ao Templo Zulai. Esse lugar é um santuário religioso. É um lugar onde propagamos ensinamento do Buda, um lugar onde propagamos ensinamento do grande venerável mestre Xing Yun, né, budismo humanista. Um lugar onde você encontra paz, encontra resposta à sua dúvida de vida, muita coisa. Todas as atividades se resumem a 3 aspectos: o corpo, a fala e o pensamento. Lidar negativamente com esses aspectos é a causa de todo o sofrimento. Se você consegue lidar de um jeito melhor, é a causa da paz e da alegria. O corpo deve praticar o bem e isso deve ter como base a sabedoria. O mesmo com a fala, falar algo construtivo. E a mente é a dona de tudo. Por isso é preciso ter um pensamento positivo, fazer o bem, falar o bem e pensar o bem. O Templo Zulai fica numa área de 150 mil metros quadrados, rodeado de muito verde. Situado em Cotia, na região metropolitana de São Paulo, é o maior templo budista da América Latina. E a gente aproveita a natureza para construir o Templo Zulai mesmo. Que no Sutra, o Buda sempre nos ensina, né, devemos construir a terra pura aqui. O nosso venerável mestre, o fundador também, ele quer, na verdade, a gente estabelecer o terra pura aqui no mundo humano. Deixar esse espaço o mais agradável possível para a pessoa que visita. Né? A gente chama aqui terra pura. Pura e silenciosa, embora o budismo ensine que o silêncio é relativo.
Se a nossa mente não está em silêncio, mesmo que caia uma agulha no chão, vai atrapalhar. Se você tem uma mente tranquila, mesmo que passem 1000 cavalos, não atrapalha. Isso leva ao ensinamento do Buda, da lei da causa e condição. Qual o estado da mente para definir se é silêncio ou barulho? Para ter o verdadeiro silêncio, é preciso antes ter a paz interna, a paz da mente. O Templo Zulai fica a 30 minutos de São Paulo pela rodovia Raposo Tavares. Abre de terça a domingo e a entrada é grátis. Ele é aberto para o universo todo, né? Quem precisa visitar, quem que tem necessidade ou quem que tem curiosidade, e bem-vindo e aberto para público todo dia, menos segunda-feira. Estamos encerrando mais um Ordem do Dia. Marcamos um novo encontro para a semana que vem. Ordem do Dia é uma iniciativa da TV Cultura e da OAB de São Paulo. Tchau e uma boa semana.